porque tá todo mundo falando do Memphis em relação ao Besiktas. E não é só do Besiktas, não. A verdade é que quando um jogador, primeiro boa tarde ao Godoy, boa tarde ao Souza, boa tarde ao Grande Veloso, que foi na cidade... Itaju, mais de 4 mil habitantes. Um beijo carinhoso para vocês. Infelizmente não pude ir, porque eu estou operado, né? Então, operado não dá para jogar futebol, mas com certeza voltarei. Parabéns ao Cezinha, parabéns a todo mundo. A verdade é o seguinte, lembra quando a gente conversou, nós aqui, a gente falou assim, meu irmão, o cara veio, o cara jogou, sabe? O cara não estava sendo convocado para a seleção da Holanda, é o segundo maior artilheiro, o Coman veio assistir o jogo. Passou seu primeiro. Não é verdade? Começou a ganhar, como é que fala aí? Consistência, né? Uma coisa que você fala muito. Consistência, que por sinal o seu time não tem consistência, o meu time não tem consistência, o Santos não tem consistência, não tem administração. Essa bola aqui do Mundial. E ela vai ficar até o final do Mundial aqui, né? Para que a gente possa mostrar para vocês. A gente não faz o Mundial, mas a gente fala do Mundial. Diferentemente, por exemplo, da Rede Globo e outras televisões, outros televisores, outras redes de comunicações, que muitas vezes, quando você tem um evento que é seu, os caras não falam. Nós não. A gente fala e a gente só fala do Mundial, que é da Globo e da Cazé TV. O mundo é muito difícil de você ter essa ideia de como as pessoas não conseguem também ter a visão do que é o esporte. Por exemplo, você quer fazer vôlei, ninguém sabe que tem vôlei. Futebol feminino, por exemplo. A minha rádio, Craque Neto, fez ontem Internacional e Corinthians. Quem mais fala do futebol brasileiro feminino? A não ser quando tem jogo no Neoquímica Arena, que é 30, 40 mil pessoas. Olha, o futebol feminino crescendo, o futebol feminino... Mentira! Mentira de todo mundo, mentira da CBF, mentira dos dirigentes, mentira de jogadora, mentira de comentarista. Pô, as meninas jogam em CT, mas aí quando você joga na Neoquímica Arena e lota, aí fica aquela imagem que tá tudo bem. E não é verdade, só é mentira. Nós vamos ter Copa do Mundo em 2027. A gente vai sediar, mas aí é só a Rede Globo que passa, porque eles têm o dinheiro, eles têm o poder e tá tudo certo. Eu nem estou reclamando disso. Gostaria que a Rede TV fizesse, que a Band fizesse, que a Record fizesse, que o SBT fizesse, que todo mundo... E mostrar o futebol brasileiro, do futebol feminino, que ninguém sabe que jogou, a não ser a minha rádio. Né? Então, é mais ou menos isso. O Mundial, nós não temos, porque a gente não tem grana para comprar o Mundial. Então, a gente faz o conteúdo em cima daquilo. Então, já que vocês falaram muito do Palmeiras, eu vou falar do Corinthians. Tá tudo bem. Se você quiser saber do Palmeiras, tem um monte de programa que tá no meu horário agora aqui. Tem um monte de programa que tá no meu horário. Você tem um monte de coisa aí. Vamos falar do Corinthians. Vamos falar do Corinthians hoje. Vamos falar do São Paulo, do Santos. O Neymar tá de férias. Pô, ele já tá de férias desde quando chegou. Mas a gente não fala. A gente não bate nisso. Aí as pessoas botam a roupa que ele tá vestindo. A roupa é dele, meu. Ele ganhou dinheiro, ele comprou. O problema é dele. Não é verdade? Aí esse menino aqui com o Memphis. Bom, meu irmão, eu não sei se o salário dele tá atrasado. Não tá. Mas as premiações estão. Os objetivos que tem estão. Aí o cara vem, vai lá pra Holanda, ele consegue alcançar o Van Persie, ele volta ao mercado europeu. Certo, Veloso? Certo, pode tirar essa bola aqui, fica com essa, Veloso. Você não é para ficar com bola do Mundial. Dessa aqui a gente deixa aqui. Dá essa pretinha pelo aqui. Pelo menos vai ficar com alguma coisa do Mundial. Porque eles não têm Mundial, eles estão achando que eles vão ganhar. Nossa, amassamos o Porto. Amassou o Porto quase fez 5 gols também. Tudo bem, mas daqui a... Vocês já ouviram muito no jogo aberto. E aí, esse rapaz, o Memphis aqui, aí você tem a ideia, por exemplo, aí você pega o Memphis. Aí, Besiktas já tá falando. Certo? Aí você, eu não sei o que tá escrito nesse cacete aí, mas deve ser alguma coisa assim. O Besiktas que é ele. E é ele, meu irmão. Aí, Então, talvez, vamos lá, o Cascão, uma operação de transferência que dará muito barulho na direção do Besiktas. Enquanto quando vem um time como esse, e que tem um cara que está disputando, vai disputar a Copa do Mundo, eu fico o Corinthians. O presidente está Osmar Stabile. O Augusto saiu, diga-se de passagem, né?
Aí você pega o Armando, que é o primeiro, que era o segundo vice, é o primeiro. O Armando é aquele que estava uma vez no Pacaembu, ele mais 2 amigos meus, que estavam... É o cara que viajou agora aí com o Corinthians contra o Grêmio. Virou o vice-presidente. E cuidado com o poder, porque o poder faz as pessoas fazer um monte de coisa errada. Olha o que está acontecendo no mundo aí. E nem quero discutir isso, que não é meu problema. O Jornal da Band, Brasil Urgente, vocês que falem sobre isso. Eu só acho que as pessoas morrerem por causa do poder das pessoas, crianças, mães, pais, independentemente de qual é a parada, já é uma coisa assim, abominável, é uma coisa assim que dá nojo e a gente fica com medo do que vai acontecer. O que está acontecendo no mundo aí, guerras e mais guerras, e a visão que as pessoas têm é vender o quê? Canhão, bala, revólver, aqui. Quanto esses caras ganham com uma guerra? Quantos drones? Quantos mísseis? Quanto que vale isso em dinheiro? Quanto que vale isso para quem faz? Para quem vende? Para quem transporta? Para quem dá pólvora? Né? Dá uma olhada, mas só que vocês não falam disso. Nem vi ninguém falar. E tem comentarista de tudo. Tem comentarista de Masterchef, comentarista de futebol, comentarista de arbitragem, comentarista de guerra, mas ninguém fala o tanto que as pessoas ficam ricas com as guerras que acontecem, ou quantos países ficam ricos, ou quantas pessoas ficam trilhardárias com a morte das pessoas. Né? Não tem água, não tem um monte de coisa. Tá, e voltando aqui, aí você pega um cara que veio pro Corinthians, que ninguém achava que esse cara ia vir, ele vai, arrebenta, virou um monstro, tem camisa, tem boné, tem faixinha, ele se identificou com o país, ele se identificou de uma maneira dele, né, daquilo que ele já faz da África. Pô, esse cara veio, ele virou um monstro. As pessoas vão assistir o Corinthians jogar, não é da mesma proporção do Ronaldo Fenômeno. Porque eu e muitas pessoas assistiam o Corinthians jogar por causa do Ronaldo Fenômeno, não porque torciam pro Corinthians. Essa é a grande verdade. Ronaldinho Gaúcho no Atlético, as pessoas iam assistir. Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, as pessoas iam assistir. Poucos jogadores transformam as pessoas em relação a isso. Não acontece isso com o Lucas. Não acontece isso com o De Arrascaeta. Não acontece com o Gabigol lá no Cruzeiro. Mas com o Ronaldo, Ronaldinho, com o Neymar. Quantas crianças deixaram, talvez, de torcer pro Corinthians, Palmeiras, São Paulo, para torcer pro Santos por causa do Neymar? Sem jogar, né? Sem jogar. É muita gente. Quantas crianças compraram camisa do Santos por causa do Neymar? Milhões de pessoas. Milhões de pessoas. E aí é uma questão. Você vê o jogo lá do Inter de Miami contra a equipe do Al-Ahly. Pô, todo mundo só tinha uma camisa. 10, do Messi. Todo mundo lá foi por causa dele. Foi por causa dele. E aí é a grandeza do cara. E esse cara é muito grande. Ele é muito forte lá fora. E aí há uma perspectiva dele sair. Dá para entender que numas férias como essa, o Besiktas já falando, o entendimento de Champions, entendimento de Copa do Mundo, faltando um ano, esse cara talvez não seja melhor para ele, no sentido dele, não tem informação nenhuma, hein? Se tivesse, já falaria. A informação é do jornal aqui, nem sei qual é esse jornal, nem sei qual é esse site, não sei de onde é. Mas eu vi isso durante a semana, Veloso. Cara Cartal, da onde é, Cascão? Da Holanda? Não sei, da Turquia. Os caras estão dando. Qual a ideia? Eu vou me colocar no lugar dele. Cara, pô, que zona que tá no Corinthians. Sim, hein? lógico. Não é verdade? Isso passa pela cabeça Mas dele. não tenha dúvida. Com certeza. Pô, que coisa, hein? Mas será que certeza. pode? Será que não pode? Será que eu aguento? Será que eu vou para a Copa do Mundo jogando lá? Será que daqui a pouco eu recebo meu salário? Será que daqui a pouco eu vou ter que passar aquilo que eu passei o ano passado? Um medo não sei do que. Cara, qual a ideia? Então, esse cara talvez esteja com o pé bem fora do Corinthians. Veloso com a bola do Campeonato Mundial que está tendo na FIFA, que é maravilhoso, tá bonito de se ver, tá organizado, uma coisa incrível. Parabéns à FIFA, tá bonito mesmo. Tá bonito mesmo. Mas o mais ridículo é o Abel Ferreira dar uma entrevista primeiro, porque esse cara é ridículo, diga-se de passagem. Né? Mascarado, egocêntrico, um cara extremamente europeu,
trata a gente como a gente fosse do segundo plano, como o Godoy falou ontem, vai falar o que ele quiser. Pô, olha, esse campeonato parece o de 51. Pô, 51, truta, tá de brincadeira. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Aí, se terminasse hoje o Mundial, hoje, o Palmeiras estava classificado entre os dois ou não? Não. Óbvio que não. Sabe por quê? Porque tomou um cartão amarelo. Quem tomou um cartão amarelo? O treinador. O Palmeiras estaria fora, por causa dele. Mais uma vez,